Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade ao nosso tema Astronomia, aula 29. Tranquilo? Na última aula nós trabalhamos alguns componentes do universo. Trabalhamos aí galáxias, trabalhamos aí estrelas, constelações, trabalhamos planetas, tudo bem pessoal? Trabalhamos também aí cometas, asteroides e demos aí uma pincelada no que seriam meteoros, meteoritos e meteoroides. Não foi isso? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos componentes do universo e vamos falar especificamente do planeta Terra. Tá, pessoal? Vamos falar de algumas características do planeta Terra ainda na aula de hoje. Tudo bem? Bom, vamos falar agora então dos satélites. O que são satélites? Toda vez que a gente escuta falar esse nome satélite, logo a gente vem na cabeça aquelas máquinas que ficam orbitando o planeta Terra lá no espaço, né? Aqueles que transmitem, né, ondas de rádio, ondas de TV, né? Bom, não deixa de ser verdade. Mas não existem só esse tipo de satélites. Bom, o que de fato são esses satélites? São corpos celestes que giram ao redor de um corpo. Só que esses corpos celestes eles podem ser classificados de duas formas. Primeiro, são os satélites naturais, que são aqueles corpos rochosos, né, com uma estrutura semelhante a um planeta, tá? E que giram ao redor de um planeta, orbitam um planeta. É o caso da Lua da Terra, tá, pessoal? A Lua da Terra é um tipo de satélite. Está até junto aqui, pessoal. Peço até desculpa para vocês, tá, pessoal? Defeitos especiais, não é isso? Então, a Lua da Terra é um exemplo, tá, de um satélite natural. Quer ver um outro exemplo? As luas de Saturno. Se eu perguntar, professor, mas quer dizer que um planeta pode ser orbitado por mais de uma lua? Sim. O caso de Saturno nós não temos apenas uma ou duas estrelas orbitando, nós temos exatamente 63 estrelas que giram, que orbitam ao redor do planeta Saturno. E onde é que a gente consegue observar essas luas? Justamente próximo dos seus anéis, tudo bem? Cada lua, cada satélite natural, que a gente conhece como lua, vai ter um período de revolução, vai ter um período de órbita ao redor de um planeta. Tá? No caso da Lua da Terra, ela vai ter um período relativamente curto. Né? Ela vai ter um período de revolução de aproximadamente 28 dias. E tudo bem? Dentro desses 28 dias, a Lua ela vai ter algumas fases que a gente vai ver logo em seguida. Tudo bem? Contrapondo com os satélites naturais, nós temos os satélites artificiais, que são aqueles que eu falei para vocês. São aquelas máquinas que foram lançadas no espaço e que são responsáveis pela transmissão da linha de telecomunicação do nosso planeta. Ou seja, são aquelas máquinas que foram lançadas por empresas, tá? E essas máquinas elas têm como função reproduzir ondas de rádio, ondas de telefone, ondas de televisão, ou até mesmo TV a cabo. Então hoje, se você sintoniza a TV a cabo, por exemplo, se você acessa a Sky, a informação da TV a cabo ela chega via satélite. Por quê? Porque a antena da sua casa faz uma comunicação com o satélite que está no espaço. Esse satélite que tem aí algumas informações da empresa Sky, ela vai lançar para a Terra uma informação e vai transmitir, tá, a onda de TV com a programação, com os filmes, com as séries, com as músicas que tem nos canais de música, tudo bem? A mesma coisa o rádio, né? E hoje a gente vê muito o celular que tem essa característica de um satélite artificial. Hoje a gente vê muito a questão do satélite por meio do GPS, né? O GPS é uma forma muito simples da gente ver como um satélite artificial ele influencia na nossa posição geográfica. Se você acessar o seu celular hoje pelo GPS, você consegue ver em tempo real onde você está. E como é que ele faz isso?
pela triangulação de 3 satélites. Então nós temos 3 satélites que vão te dar a sua posição real e vão te mostrar na tela do seu celular ou de outras pessoas que estão tendo acesso ao seu celular a sua posição exata no espaço. Tranquilo? Beleza? Então aqui nós temos aí uma imagem referente a um satélite artificial, provavelmente aqui um satélite de rádio ou de TV, tá? Que vai lançar uma informação de telecomunicação. E aqui nós temos aqui uma imagem de um satélite artificial, né? No caso aqui o planeta Terra e o seu satélite natural, que é a sua Lua. Tudo bem? Vale aqui lembrar, pessoal, que a Lua ela também faz um movimento de translação ao redor da Terra. Nós vamos falar de movimento na próxima aula, mas assim como a Terra ela gira ao redor do Sol, a Lua vai girar ao redor da Terra e ao mesmo tempo girar ao redor do Sol. Tá? Esse movimento de órbita ao redor da Terra, ela vai ter um período de revolução, um período de acontecimento. Esse período completo vai acontecer a cada 28 dias. Ou seja, se hoje nós estamos na Lua Nova, tá? Daqui 7 dias nós vamos sair da Lua Nova e vamos cair em outra Lua chamada Lua Crescente. A Lua Crescente dura 7 dias no céu. Então durante 7 noites você consegue também observar a Lua Crescente. 7 dias depois nós temos a Lua Cheia. Certo? 7 dias depois a Lua Minguante, que vai voltar de novo para a Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia, Lua Minguante e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Ou seja, um período de revolução da Terra é de aproximadamente 28 dias. E aproximadamente a cada 7 dias nós vamos ter uma Lua diferente no céu. Tudo bem? Se hoje começou a Lua Nova, hoje, terça-feira, daqui 7 dias nós vamos ter uma Lua Nova no céu. Certo? Então, assim, hoje é Lua Nova, daqui 7 dias, Lua Crescente. Terminou a Lua Crescente, daqui 7 dias, mais 7 dias, ou seja, daqui 14 dias, nós temos a Lua Cheia. Terminou a Lua Cheia, mais 7 dias, Lua Minguante e começa tudo de novo. Ou seja, é um período cíclico, é um período de revolução, um período contínuo. Ele acontece por interação de forças que ocorrem entre a Terra, a Lua e o Sol também influencia no aparecimento das luas no céu. Então a gente pode ver uma lua cheia quando ela vai receber uma iluminação muito forte, uma da face, e uma dessas faces está virada para onde? Para a Terra. Né? Diferente da lua nova. A lua nova, a parte de trás da lua está sendo iluminada e a parte que não está sendo iluminada ela fica vazia. Então a gente vê uma lua parecida com a lua cheia, porém mais opaca, mais, digamos, fria, certo? Então, dependendo da posição onde a Lua ela se encontra, ela vai sendo iluminada pelo Sol de uma forma diferente, trazendo para a gente uma informação de que tipo de Lua está no céu, tranquilo? Ou seja, a cada 7 dias nós temos um tipo de Lua diferente, dentro de 28 dias nós temos todas as fases da Lua, tudo bem? Tranquilo? Ótimo! Então vamos aqui falar sobre o planeta Terra. Lá no início das nossas aulas, se eu não me engano na aula 23, se eu não me engano 24, alguma coisa assim, eu falei para vocês sobre o experimento de Eratóstenes. E falei para vocês que esse filósofo Eratóstenes ele fez um experimento e conseguiu calcular o tamanho da Terra, né? Então aqui eu volto a resgatar esses dados, tá? A Terra ela tem um diâmetro, ou seja, ela tem um tamanho entre uma ponta ou outra, ou de cima para baixo, de uma ponta a outra, de 12.756 quilômetros, um raio que é de um hemisfério até a metade dela de 6.371 quilômetros, e em quilômetros a circunferência da Terra tem um valor de 40.075 quilômetros.
esse valor que foi dado pelo filósofo Eratóstenes, que mediu aí, através da sombra, né, do gnomo, né, o tamanho do raio da Terra, entre a cidade de Alexandria e a cidade de Siena. Tá? Se você não lembra disso, volta lá nas umas 2 ou 3 aulas aí anteriores para você lembrar que experimento era esse. Tudo bem? Bom, uma informação muito importante que eu gostaria de falar para vocês. A Terra ela pode ser dividida de 2 formas. De uma forma horizontal. Por exemplo, quando você pega uma laranja e corta ela aqui ao meio, então você tem 2 bandas, né? Então nós temos horizontalmente 2 bandas ou 2 bandas na vertical, tá, pessoal? Então nós podemos dividir a forma horizontal e a forma vertical. Qual é a diferença entre você dividir a Terra horizontalmente e verticalmente? Vamos ver. Ora, se eu pego a Terra e divido ela ao meio horizontalmente, eu vou ter 2 hemisférios. A parte de cima referente ao hemisfério norte, tá? E aqui no hemisfério norte nós temos alguns países como Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, né? Os países da Europa Ocidental, como é o caso aí, da Rússia, dos países ali próximos da Rússia, né? E os países da Ásia, tá? Alguns países da Ásia. E aqui no hemisfério sul nós temos basicamente uma parte do continente americano, tá? Então aqui nós temos Brasil, Argentina, nós temos aí uma parte da África, tá? Oceania, tudo aqui embaixo aqui, tudo bem? Se eu pegar a Terra e dividir ela ao meio, quem é a linha imaginária que eu vou traçar para dividir a Terra no hemisfério norte e hemisfério sul? A chamada linha do Equador. Então a linha do Equador vai dividir a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte em cima e hemisfério sul embaixo. Se eu pegar a Terra e dividir ela ao meio verticalmente, por meio de uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich, tá? Ele recebeu esse nome justamente pelo local, pela rua onde ele corta imaginariamente, que é a rua Greenwich, que fica localizada na Inglaterra. A gente até, quem viu a Inglaterra, já pôde observar, até mesmo por foto, aquele relógio no alto da torre, né, aquele chamado relógio Big Ben. É justamente naquela rua que cruza a linha do meridiano de Greenwich. É uma linha imaginária, assim como a linha do Equador. Ou seja, pelo meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero, ou seja, o meridiano principal, a linha que corta a Terra verticalmente em 2 hemisférios, a Terra ela pode ser dividida em hemisfério ocidental, ou também mais conhecido como Ocidente, e hemisfério oriental, ou também conhecido como Oriente. Certo? Então, no hemisfério ocidental, nós temos países como Brasil, Argentina, Canadá, Panamá, enfim, Estados Unidos, tá? Tudo aqui. Nós temos Portugal, Espanha, tá? Aqui também dentro do hemisfério ocidental. No hemisfério oriental nós temos uma parte da África, nós temos aí os países do Oriente Médio, né? Irã, Iraque, nós temos aí também Jordânia, nós temos aí os países da Europa Central e Europa, né, leste europeu, né, o caso da Rússia, os países da antiga União Soviética. O professor de geografia pode até dar uma... Acredito que o professor de geografia esteja trabalhando com vocês este conteúdo. Esse meu conteúdo ele tem uma parte muito semelhante com a parte de geografia. Em alguns momentos, o conteúdo de geografia é exatamente o mesmo em ciências, ou seja, os 2 componentes curriculares eles vão se complementando. Então, o que eu não falar aqui, o professor de geografia pode vir a falar, e o que eu falar aqui pode ser que o professor de geografia não fale, né? Então, vai um complementando o outro, tá? Então, nós temos aqui os chamados fusos horários, e aqui eu estou falando já de linhas
paralelas ao meridiano de Greenwich. Então a gente pode pegar o meridiano de Greenwich e separar a Terra aqui, tá? Como se fosse uma mexerica. Quando você pega uma mexerica e descasca, você tem vários gomos, né? É como se cada meridiano paralelo, cada meridiano que está ao lado do meridiano de Greenwich, que é o meridiano central, tá? Cada meridiano ele pode ir, ter um grau, tá, específico, 15 graus, né, de diferença de um para o outro, o que a gente vai equivaler em hora, 1 hora. Ou seja, a Terra ela possui 24 fusos, o que dá a noção espacial de 24 horas. A cada fuso que a gente vai andando, a gente pode aumentar ou diminuir as horas, tá? Então os fusos horários são cada um dos 24 fusos, tá? Tá errado aqui, tá, pessoal? Peço desculpa para vocês novamente. É cada um dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo a outro do globo. Foi o que eu falei para vocês. Do polo norte ao polo sul, posso pegar uma linha vertical e traçar de cima a baixo ao lado do meridiano de Greenwich. Então eu tenho meridianos à esquerda, ou seja, no ocidente, e tenho meridianos à direita no meridiano de Greenwich, tá? Então aqui eu trouxe aqui um mapa para ficar mais fácil para vocês. Então vamos lá. Aqui nós temos o meridiano de Greenwich, que é esse aqui no meio, certo? À esquerda dele eu tenho meridianos 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então eu tenho 12 meridianos à esquerda e 12 para a direita, certo? Se eu ando para a esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, daqui para cá, eu vou reduzir a cada fuso 1 hora a menos, tá? Se eu ando para a direita do meridiano de Greenwich, a cada fuso que eu vou andando para a direita, eu vou aumentando 1 hora. Qual é a função dessas linhas imaginárias? Ora, é padronizar o horário local, você se situar no espaço. Vamos supor que um dia você faça uma viagem internacional. Você saia hoje do Brasil e vá para o Japão, por exemplo. O Brasil está aqui, certo? O Japão está aqui. Quantos fusos eu tenho que andar para a direita para chegar até o Japão? Vamos ver? Então, se eu estou aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou aumentar ou diminuir o horário? Eu vou aumentar, porque para a direita eu aumento as horas. Então, se eu andei 5 fusos, eu vou adiantar o meu relógio em 5 horas, certo? Vamos supor que eu esteja no Japão e eu queira ir para a Europa, no meridiano de Greenwich. Daqui para cá, são quantos fusos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. 4 fusos. Eu tenho que diminuir a Terra, o horário do meu relógio em quantas horas? 4 horas. Então, se aqui são 5 da tarde, na Europa são que horas? Vamos ver? 5 da tarde, 17 horas. 16, 15, 14, 13. Né? Então, são 13 horas lá na Europa. Se aqui no Brasil são 3 da tarde, no Japão são que horas? Vamos supor que... Aqui eu falei Ásia, né? Vamos supor que daqui para o Japão seja... É muito mais, tá, pessoal? Pela essa imagem aqui é muito mais, tá? Porque aqui nós temos linhas gerais. A distância... Se você pode ver essa questão do fuso horário pelo seu próprio celular. No seu celular, depois eu posso até colocar um tutorial para vocês aqui de como você vê, tá? Aqui as imagens não são muito claras por causa do planisférico, então essas imagens não são reais assim exatamente, tá? No seu celular, se você olhar no calendário, ou se você olhar no horário mundial, eu posso fazer um tutorial para vocês depois. Você pode observar o horário de Brasília são 15 horas. Aí você quer ver o horário lá nos Estados Unidos.
Aí você vai lá e configura lá no seu celular para você olhar que horas são nesse exato momento lá nos Estados Unidos, ou na África, ou na Oceania, ou na Antártica, ou na Ásia, ou na Europa. Tá? É o que a gente chama de GMT, é o horário mundial de acordo com essas linhas imaginárias que nós chamamos de meridianos que estão paralelas aí ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. Tudo bem? Tranquilo? Uma explicação assim meio rápida, mas que a gente pode voltar ao nosso caderno, algumas páginas e resgatar esse conteúdo, que esse conteúdo eu já falei para vocês em sala de aula. Tudo bem? Trópicos. Assim como as linhas do meridiano, que são linhas verticais paralelas ao meridiano de Greenwich, nós temos linhas também paralelas à linha do Equador, né? Ou seja, os trópicos são paralelos, ou seja, linhas imaginárias que estão paralelas, que estão ao lado, estão rente com a linha do Equador. Que linhas paralelas são essas? São o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Tudo bem? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês. Então a linha do Equador é a linha que vai dividir a Terra ao meio, tá? Essa linha é muito importante porque justamente nessa faixa da linha do Equador aqui, nós podemos dividir a planeta Terra numa zona tropical, ou seja, uma zona onde o clima é um clima basicamente um clima tropical, um clima não muito quente, mas também não um clima muito úmido, né? Uma quantidade de chuvas regulares. Acima da linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer, que vai delimitar mais uma parte, né, do globo terrestre, que são as zonas temperadas do norte, e o Círculo Polar Ártico, que vai aí definir aí, o que nós chamamos de Zona Polar do Norte ou Polo Norte. Tá? Então nós temos aqui linha do Equador e Trópico de Câncer, que vai ser uma linha paralela, tá? À linha do Equador. Paralela ao Trópico de Câncer, nós temos uma outra linha paralela, que é o Círculo Polar Ártico, ou que a gente conhece como Polo Norte, tá? Aqui é a calota polar do norte. Embaixo da linha do Equador nós temos o Trópico de Capricórnio, tá? Então, Trópico de Capricórnio vai definir as zonas abaixo aqui como as zonas temperadas do sul, né? E embaixo das zonas temperadas do sul nós temos também uma outra linha paralela imaginária, que é a chamada Círculo Polar Antártico, ou seja, aqui a calota polar do sul ou Polo Sul, tá? Então, acima da linha do Equador nós temos o Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Abaixo da linha do Equador nós temos o Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Na linha do Equador nós temos uma zona tropical, de clima tropical. Acima da linha do Equador nós temos o Trópico de Câncer, que vai ter um clima temperado, ou seja, um clima um pouco mais ameno, um pouco mais frio do que o clima tropical, só que acima, tá, da linha do Equador. E mais frio ainda no Círculo Polar Ártico. Abaixo nós temos também um clima temperado, um clima um pouco mais frio que o clima tropical abaixo, tá? E depois nós temos o Círculo Polar Antártico, que também tem um clima mais frio, ali no Polo Sul. Tranquilo, pessoal? Então aqui é apenas uma revisão de tudo aquilo que a gente tinha já comentado nas aulas. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente vai, com o passar do tempo, tirando as dúvidas, a gente vai aí explorando cada vez mais esse conteúdo, tá? Essas aulas que a gente está trabalhando aqui são apenas revisões daquilo que a gente já tinha trabalhado até o dia 11 de março, se eu não me engano. Tranquilo, pessoal? Joia! Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural,
Não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.